Olá, muito boa tarde. Iniciando aqui o show da tarde nessa sexta-feira da Grande Florianópolis, com bastante sol, mas aquele friozinho bem gostoso do outono, um clima agradável. E com todo esse clima agradável, eu estou recebendo aqui no estúdio a Késia Miquei. Késia Miquei, ela é nutricionista. Boa tarde, Késia. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite da Prime TV. É um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre nutrição. O prazer é todo nosso. A Keila vem lá de Brusque. Honrar com a presença dela aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre nutrição, é isso? Isso mesmo. O meu nome é Késia Miquei, eu sou nutricionista, eu sou de Brusque, eu atendo em Brusque na Clínica Gizá, fica próximo da Prefeitura de Brusque, eu atendo tanto presencial quanto online, né, para qualquer lugar do mundo, e eu tenho especializações em a minha pós-graduação, né, em nutrição clínica e em patologias, tenho uma pós também em emagrecimento avançado, especialização em mentoria de conduta assertiva e também em coaching nutricional. Nossa, uma formação bem completa, né, Sim. Késia? Tu estava comentando comigo que tu tens um método que tu criou dentro da tua área de nutrição que chama nutrição integrativa funcional. Isso. É isso? Com base da nutrição integrativa funcional, eu criei o meu método, que é o método Viver Melhor. E através desse método, eu realmente trato o meu paciente de uma maneira muito mais integral. Porque eu entendo que para a gente realmente ter sucesso no objetivo dele de viver melhor através da alimentação, a gente precisa olhar para outros fatores e não somente a alimentação em si. Porque esses outros fatores é que vão impactar diretamente na forma como esse paciente vai se alimentar, Sim, né? porque a nutrição, né, a alimentação, ela é um ponto importante na vida de cada um. Mas tem vários pontos que precisam ser ligados, né? Uma boa alimentação, atividade física, horas de sono saudáveis, né? Isso. Quando tu fala em nutrição integrativa, o que significa essa integrativa na nutrição? O que é? Quando a gente fala sobre a nutrição ela ser integrativa, a gente está buscando olhar o ser como um todo. Então, a gente olhar vários pilares que são fundamentais para que realmente a gente trate de verdade. Porque quando a gente vai tratar um paciente, a gente precisa olhar como que é a vida dele, como que é o trabalho, a rotina que ele tem, como que é o gerenciamento dele das emoções, como que ele dorme. Daí ele tem uma alimentação com qualidade, ele consome a quantidade de água necessária que ele precisa. Aí sim a gente entra nesse ponto. Mas não somente nisso, a gente precisa olhar esses outros pilares que vão ser fundamentais. Até mesmo um pilar muito importante que eu sempre trabalho com os meus pacientes é a gente investigar uma possibilidade de deficiências nutricionais. Então, a gente analisar exames, a gente considerar esses exames com valores ótimos de funcionalidade e não mais a partir somente de doença, para que esse paciente ele realmente tenha uma vida muito melhor, né? Então, é uma prevenção até, né? Porque se o indivíduo ele tem uma boa alimentação e cuide dos outros pontos que são importantes, mas a alimentação é um ponto muito importante, né? Ele previne, inclusive, doenças a longo prazo, né? Isso mesmo. Então, é esse contexto que a gente vai considerando. Então, eu acredito que realmente as dificuldades que o paciente tem, eles precisam ser resolvidos pela raiz. E a gente identificar muito mais de forma profunda o que está acontecendo quando ele vem para mim com uma queixa. Então, hoje eu atendo muito pacientes, mulheres, né, com hipotireoidismo, mulheres que querem emagrecer, que querem ter mais disposição e rendimento no trabalho. Então, a gente precisa identificar quais são as suas dificuldades e tratar mais a fundo. E é por isso que o meu método Viver Melhor, ele é formado por esses 4 pilares fundamentais. E o primeiro pilar ali é a rotina. Né? E a rotina é fundamental. Sim. E a rotina, muitas vezes a gente acha que a rotina é uma coisa chata, que tem que ser igual todos os dias, mas a rotina ela pode ser muito flexível. E ter rotina não é ter muito tempo, mas sim você saber usar o tempo que você tem. Planejar o tempo do dia, sim. Isso, porque isso gerencia melhor as nossas emoções, isso gerencia melhor o teu sono, isso tudo vai refletir diretamente na qualidade do teu rendimento no trabalho, porque eu sei que o trabalho, eu atendo muitas mulheres que são empreendedoras e o trabalho é muito importante, e eu sei que às vezes a gente... longa na hora, muitas horas de trabalho, de dedicação. E se dedicam muito, né? E aquilo vai com toda a energia e toda a força. E eu sempre tento resgatar essa lembrança do autocuidado, porque isso vai ser fundamental para você refletir muito melhor no rendimento da tua empresa, do teu negócio, né? E o segundo pilar, muito importante, é o equilíbrio, que é aquela questão da gente se reenergizar, encontrar um ponto que é muito individual, é muito diferente de pessoa para pessoa. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, que se eu não tenho ali uns 5 minutinhos antes de eu dormir, eu sei que o meu dia seguinte
ele já começa bagunçado, desorganizado, o meu sono já não foi tão bom, e isso vai refletir na minha produtividade do dia seguinte, né? Então, o equilíbrio, tu diz, no final do dia, tu tem aquele um minuto de tomar uma taça de vinho consigo mesmo, ter o seu momento, Sim. tipo, dar uma parada no dia e analisar como foi e planejar o dia seguinte. Isso mesmo. No meu caso, isso funciona, mas o ponto de equilíbrio é diferente, né? Muitas vezes a pessoa, ela acordar e ela organizar o dia dela é um ponto de equilíbrio. Muitas vezes ela praticar um exercício que ela gosta, ou ela ouvir simplesmente uma música que ela gosta, que ela não faz, porque vai no ritmo automático da vida, e aquilo faz ela reenergizar. Ouvir uma música no carro indo para o trabalho, uma música que faz sentido, aquilo ajuda ela a reenergizar e se comprometer com o propósito dela do dia, né? E o quarto pilar que eu faço, o terceiro, né? Tô no segundo, o terceiro pilar, na verdade, é a análise profunda. Veja bem, eu tô no terceiro pilar, a gente ainda não falou sobre alimentação. Pois não. Mas esse terceiro pilar é a análise profunda, onde a gente enxerga os sinais que o seu corpo dá. Porque o nosso corpo, ele dá sinais de que algo não está funcionando, Sempre. não está bem. E às vezes a gente não percebe. Então, uma simples dor de cabeça, a gente não conseguir fazer uma boa digestão, a gente ter uma constipação, a gente não dormir bem, se sentir muito ansioso. Tudo isso são sinais que o nosso corpo está dizendo que algo está acontecendo. Se sentir muito cansado, com fraqueza, né? Então, ali a gente vai fazendo uma investigação bem profunda, através dos exames, se caso for necessário, ou através simplesmente dos sinais e sintomas que essa pessoa tem, para a gente conseguir investigar mais profundamente o que está acontecendo e tratar de verdade. Sim. E aí sim a gente entra no quarto pilar, que é a alimentação, onde a gente entende as melhores estratégias de que funciona para a rotina que essa pessoa tem. Porque a melhor estratégia, no meu ponto de vista, é uma que faz sentido para a rotina que a pessoa tiver, e que seja estratégica, que seja rápida, porque hoje todos nós temos um dia a dia muito corrido, que não dá para a gente perder tanto tempo assim na cozinha. Precisa ser saudável, específico para aquilo que a pessoa está precisando, mas que otimize o tempo dela. E eu também acredito que a gente não precisa ser 100% saudável o tempo todo, até porque nem eu mesmo sou. Então não é uma coisa que eu vou lá cobrar o meu paciente de ser 100% saudável sem olhar para o lado nem para o outro, né? É, porque a comida saudável, na verdade, é o equilíbrio da alimentação, né? Não significa que tem que evitar de comer. Na verdade, diminuir a quantidade, né? Eu sempre falo para o paciente que o importante é você manter consistência na tua alimentação saudável no teu dia a dia, porque é isso que vai te trazer o resultado de verdade. Então, quanto mais você fazer coisas boas para você, aquelas pequenas coisinhas que talvez não são tão saudáveis assim, não vai ter impacto se você cuida de verdade. Que daí as outras refeições saudáveis, né? Elas pesam mais. Vão absorver aquela não tão saudável, né? Isso. E tu estava comentando comigo que tu tens a nutrição dentro com relação ao o hipotireoidismo, Isso, na desculpa, tireoide. não consegui falar. Tudo bem. Tu tens algum projeto, algum método para esse fim, para essa doença específica? Isso. Então, hoje eu trabalho com principalmente o hipotireoidismo, o emagrecimento à disposição, mas eu atendo muitas mulheres com hipotireoidismo ou com hipertireoidismo ou que fizeram tireoidectomia, né? Que foi a retirada da glândula, né? Então, em todos esses casos, a gente tem um cuidado muito especial que a gente pode ter e que muitas vezes essas mulheres não têm a noção de como a nutrição contribui para que elas tenham muito mais saúde e qualidade de vida. Porque o que acontece? Muitas vezes elas estão fazendo a medicação, estão tomando o hormônio, mas ainda assim elas sentem os sintomas da doença. E é exatamente aqui que a nutrição ela tem a capacidade de tratar. Através da investigação dos exames, a gente consegue identificar as deficiências nutricionais que estão acontecendo. Porque, de fato, esses sinais e sintomas estão refletindo essas deficiências nutricionais, a queda de cabelo, a fraqueza, a indisposição, a falta de memória. E a nutrição que o corpo fala, né? É o que o corpo está falando. E a gente consegue tratar a fundo e trazer qualidade de vida e resgatar a saúde da tireoide de verdade. Olha só, é muito interessante, né? O quanto que a alimentação é importante para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida, né? Eu acho essencial, né, uma boa alimentação. E quem puder acompanhar essa alimentação e reeducar com uma nutricionista, né, é muito válido. Claro, isso mesmo, porque quando a gente pensa, é sempre importante a gente olhar de uma maneira bem completa o nosso corpo. Eu sempre falo que a base do meu trabalho é a funcionalidade do nosso corpo. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente não pensa em quantidade, a gente pensa em qualidade, em suprir a demanda nutricional, cuidar do funcionamento dos nossos órgãos, porque é isso que vai trazer saúde. Não é a gente ficar tão preocupado assim com a quantidade das coisas, mas sim, qual é a qualidade do que eu estou me alimentando. Isso sempre vai ser o mais importante. É, muito bacana. E para te encontrar, como que faz, Kézia? Bom, vocês podem estar me encontrando no Instagram, @KéziaMickey, Kézia Michei, né? Escrevendo ali assim, mas é Kézia Mickey. Ou se não, vocês podem também me mandar uma mensagem pelo 479-8883-9080, que daí vocês conversam comigo direto pelo WhatsApp e eu explico melhor como funciona o meu tratamento.
Muito obrigada, viu, Kézia? Volte sempre que quiser, quando tiver outras novidades dentro da nutrição, a gente está sempre aqui aberto, viu? Uma boa tarde. Bem. Obrigada. E nós voltamos logo, logo, viu?